Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só, a gente veio trazer um tema Fique Rico com as eleições de 2026. Carol, como assim? Contraditório parece, né, turma? Poxa, ano de eleições, a gente fica um cenário amargo, eu não vou investir porque eu tenho medo, quem que vai ficar, quem que não vai. A gente vai falar tudo isso aqui. Pessoal, a gente vai mostrar um cenário para vocês, como é que tá. A gente vai mostrar porque tem um detalhe, o mercado, pessoal, ele prefere uma resposta exata, sim ou não, do que vai acontecer, do que incertezas. O mercado é o seguinte, ele prevê o futuro, tá? Então, ele prefere que seja o sim, ó, vai acontecer isso ou não, não vai acontecer isso, do que incertezas. E isso gera o quê? Medo. Gera o quê? Ai, não vou investir. Gera o quê? Nossa, Carol, eu tô com muito medo. Calma que a gente vai falar tudo isso aqui. Aliás, antes da gente começar, vamos falar o seguinte, para a presidência, quem ganha esse ano? Nós temos aí. Em quem você vai votar esse ano? A gente tem quem? Confirmado: Lula, Flávio Bolsonaro, Caiado e o Renan Santos, do Partido Missão. Vamos por esses quatro. Eu não estou me lembrando agora de 5 dos outros. Mas quem que vai ganhar? Em quem que você vai votar? Vamos fazer o seguinte: vamos ficar mais. A gente sabe que vai ficar 2 polarizados. Não é uma pretensão. Se ficar Lula ou Flávio Bolsonaro, são os 2 candidatos que a gente acha que vão ficar aí mais fortes para essas eleições presidenciais. Em quem você votaria? No Lula ou no Flávio Bolsonaro? Coloca aqui embaixo para a gente. Tem outros candidatos também, né, turma? Mas a gente está falando aqui dos que a gente acredita que vão ficar aí na maioridade, né, na porcentagem. Turma, vamos falar do cenário atual. Qual é o cenário atual que a gente vê do Brasil? O Brasil tem um déficit fiscal alto, né? A gente vê o Brasil com bastante dívida, a gente vê o Brasil com bastante imposto, a gente vê um Brasil que, assim, no cenário de... Eu vou explicar para vocês, né? Aí vem gente e fala, mas a bolsa está subindo, a bolsa está batendo recorde. Eu vou explicar para vocês isso aqui. A gente vê um Brasil com a taxa de juros muito alta. Pessoal, se essa guerra toda que a gente está vendo, Estados Unidos, né, Irã, entre outros países continuarem, provavelmente a gente também não vai ter uma queda tão fácil da taxa de juros. Por quê? O petróleo sobe, e aí sobe o frete, sobe outras coisas, fora os outros materiais, né? Que o Brasil depende de outros países. Então aí a gente vai ver a inflação subir, muito provavelmente, certo? E aí a gente vai ver a inflação subindo, a taxa de juros não pode descer tanto como a gente gostaria ou espera, né? Porque quando a taxa de juros cai, favorece muitos setores. Inclusive, a gente vai falar deles aqui durante todo esse vídeo, tá certo? Turma, vamos lá. Existem 2 cenários que podem acontecer, que é para você prestar atenção. O primeiro cenário, turma, não tenha medo, vamos investir depois das eleições, é nessa hora que tem gente chorando e gente vendendo lenço. Por quê? A bolsa, Carol, ela vai cair, ela vai despencar antes das eleições, isso é natural. Isso aconteceu com todas as eleições, tá, turma? Porque o mercado é volátil, o mercado quer saber quem vai ganhar, foi o que eu falei, o mercado prevê o futuro, o mercado quer saber como é que ele vai agir. Então, tudo isso, pessoal, deixa o mercado com incertezas, tá certo? Agora, o que a gente pode falar aqui? Primeiro, a renda fixa continua sendo um bom momento, Carol? Continua, né, turma? A gente não pode esquecer dela. A gente está vendo uma taxa Selic alta, né? A gente está vendo uma taxa CDI também alta, então tem muitos ativos que são atrelados à CDI, né? A taxa Selic, enfim, que a gente vê, né? Os juros altos ainda vale a pena. Agora, turma, a bolsa de valores, na minha opinião, tem empresas amassadas, tá? Principalmente empresas menores. Por quê? Taxa de juros alta, essas empresas se alavancam, se endividam e aí se vem numa situação esmagadora. Agora, pessoal, eu quero falar algo aqui para vocês. Carol, tem gente que fala, a bolsa de valores está no teto, está no recorde histórico. Turma, nossa bolsa está subindo muito. Por quê? Porque os estrangeiros estão de olho no Brasil, tá certo? Não foi só a nossa bolsa de país emergente que subiu. A da Colômbia subiu, a do México subiu. Então, não é que o brasileiro está investindo muito. É que o estrangeiro está vendo oportunidade no Brasil, porque a taxa de juros está alta. Então, turma, a gente está tendo recorde atrás de recorde, né? Números altos atrás de números altos? Sim. Mas o que eu quero esclarecer, turma, é que não é o brasileiro só. E tomara que seja muito mais o povo brasileiro. Mas a gente tem muito estrangeiro que olha para países emergentes. E um deles é o Brasil, com a taxa de juros alta, fica muito
mas muito atrativo para eles. E aí, pessoal, tem algo que as pessoas não percebem. O mercado, ele se move antes das eleições, porque ele já está se preparando para o futuro. Se o X ganhar, a gente age desse jeito. Se o Y ganhar, talvez a gente ganhe desse jeito. E aí depende muito da condição de cada candidato. E as pessoas falam, vou investir depois das eleições. Errado, por quê? O mercado já está prevendo, né? O mercado já está lá no futuro, sabendo o que vai vir e o que não vai vir, tá? Como que vai ser ou como que não vai ser. E aí tudo isso depende de como está o cenário. Com o candidato A ou o candidato B. O que eles esperam? Né? Como eu falei, o mercado não gosta de incertezas, tá? E aí, turma, a gente vê uma bolsa de valores no alto, sim, graças a Deus, mas com empresas que estão descontadas, com fundos imobiliários que estão descontados. Por quê? Fundo de laje, por exemplo, apanhou muito fundo de laje. Tem fundo de laje que está baratíssimo, com lajes ótimas, para longo prazo, para você ganhar dividendo, está barato, tá? Existem empresas, pessoal, que estão baratas, empresas grandes, que a gente mal via barata, porque o mercado fala, opa, essa empresa aqui, será que está valendo agora o valor que está? E quem sofre mais? As empresas pequenas, as small caps. Por quê? Porque elas são pequenas, elas têm um valor de bolso, vamos falar assim, menor. Então, quando vem essas coisas sombrias, de medo, de agonia, elas têm menos caixa, tá? Mas não quer dizer que elas não sejam boas, pelo contrário. Muitas vezes as pessoas preferem investir em small caps para ganhar dinheiro na subida das small caps. Porque quando elas sobem alto, né? Elas têm chance de subir muito alto. Então, turma, esse é o erro mais comum, que as pessoas não sabem. Se o candidato A vencer, se o candidato B eu invisto. Não vou investir. E aí o que acontece? Perdem o timing. O timing, pessoal. Por que eu tô falando do timing? Tem gente que só fica olhando. Vou olhar, vou esperar. E eu entendo que tem os conservadores, né, ou conservadoras, que vão investir mais na renda fixa. E tá tudo certo. Tá tudo bem, vai guardar mais ali a reserva de emergência. Tem que fazer isso, tá, gente? Tem que ter reserva de emergência. Agora, tem muita gente que tá com caixa e tá comprando. Tá comprando fundo imobiliário agora, tá comprando ações agora, tá comprando, vendo ali muitos ativos subirem. Inclusive, a gente vai falar aqui de um ativo, pessoal, que muita gente tem medo e que eu vou te falar o porquê que a gente tá vendo com bons olhos, não só eu, como outros investidores, como outros, grandes analistas, né? O pessoal tem medo, o Bitcoin tá no chão. Turma, eu vou te dar um exemplo. Quando a Rússia teve um problema com a Ucrânia, a Rússia perdeu 30% da moeda, né, do valor da moeda. E agora nós estamos enfrentando, infelizmente, uma guerra nova. Estados Unidos, Irã, entra um monte de gente, China, Emirados Árabes. E o que acontece, pessoal? Imagina se no Irã, imagina se um dia a moeda do Irã despenca ou é travada, estou dando um exemplo aqui. E eles têm o quê? Bitcoin. Poxa, maravilha, eles conseguem descentralizar, se protegem da inflação e fazer o quê? Pagar, fazer pagamentos e receber. Então, turma, na Rússia, voltando ao gancho, quem tinha Bitcoin se deu muito bem. E a gente vê isso em períodos de guerra, né? Em muitos períodos, aí o Bitcoin caiu, eu não vou comprar. Perde o time, vai comprar lá quando está 90, 100 mil. Pessoal, baita oportunidade. E hoje eu acabei trazendo aqui por onde eu invisto, porque as pessoas têm medo. Carol Dias, atualmente você está investindo em quê? Bitcoin, tá, gente? Eu acredito muito no Bitcoin e vou continuar aportando pouco a pouco, né, pessoal? Juízo também, não vai colocar todo o seu dinheiro em criptomoeda esperando que você vai bombar de dinheiro, tá? Qual é uma corretora que eu uso? A Coinbase, que é a nossa patrocinadora, inclusive. A Coinbase, pessoal, é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. E quem faz a reserva de emergência lá? O governo Trump, o governo americano de Bitcoin está lá. Listada nos Estados Unidos, isso traz muita segurança, rigidez. E olha o que eu vou te falar, o melhor de tudo. Você quer ganhar R$20 em Bitcoin? Você quer mesmo? Carol, eu tô começando, eu quero ganhar R$20 em Bitcoin. Faz o seguinte, segue esses passos que eu vou te falar agora, tá bom? Vai lá na Coinbase, no site, no aplicativo, abre a sua conta, tá certo? Coloca lá, manda seus documentos, né? Vão ser avaliados, rapidamente você vai ter sua conta. E aí, pessoal, o que você vai fazer? Você faz um Pix, por exemplo, do seu Banco do Brasil, de R$10, investe em qualquer cripto que você queira,
tá certo? E você vai ganhar em 48 horas R$ 20 de Bitcoin da Coinbase na sua conta lá da Coinbase, tá certo? Aí você pode fazer o que você quiser, né, turma? Tem gente que tira. Eu não faria isso, eu continuaria ali investindo dos poucos, mas tem gente que quer tirar para, sei lá, viajar, fazer alguma coisa, comer uma pizza. Enfim, eu não faria isso, tá bom, turma? Essa é a opinião da Carol. Outro ponto, turma, que a gente tem que falar, o mapa do dinheiro. Turma, veja, se a gente está vendo situações em que as ações estão passando momentos delicados, voláteis, o que a gente tem que olhar? O arroz e feijão, aquilo que está na mesa e que não falha. Por exemplo, turma, elétrica. Elétricas, a gente tem elétricas que elas são voláteis, podem ser sim, mas muito menos do que qualquer setor, porque é um setor perene. Todo mundo precisa de eletricidade. Vai chegar a continha. Infelizmente chega, né, Rê? Chega. Acabou de chegar a minha ali embaixo da porta. E a minha aumentou. Minha sua aumentou, a minha também. Pessoal, a gente vê bancos grandes que pagam bons dividendos, também perenes, né? Como o Itaú da vida, que é um banco enorme. Tive um Santander, um Banco Bradesco. São bancos enormes. E tem bancos menores também que são ótimos pagadores de dividendos. A gente vê aí saneamento. Pessoal, infelizmente, é triste falar isso. O Brasil carece muito de saneamento. Mas quem investe em saneamento acaba ganhando dinheiro com isso. Acaba ganhando o quê? Dividendos é o setor perene. A gente precisa de saneamento, né, pessoal? Poderia ser bem melhor no Brasil, infelizmente. Então, a gente tem uma pizza, né? Tem aquele que tá chorando, não vou investir, tô com medo. E tem aquele que tá aproveitando o timing. Tá olhando ali, pô, renda fixa ainda vale a pena. Reserva de emergência eu quero aumentar, vou deixar na renda fixa que tá valendo a pena, né? Talvez os nossos juros não caiam, como esperado. A gente também traz aqui, a gente tem que falar isso. Tem pessoas que estão no Bitcoin ali olhando, poxa, se der um problema, se acontecer algo, eu tenho meu Bitcoin centralizado, eu tenho minhas criptomoedas. E tem gente, pessoal, que está olhando fundos imobiliários, a bolsa de valores. Dá para diversificar? Dá. Dá para ganhar muito dinheiro? Dá, pessoal. Quem souber agora, nesse momento de baixa, de medo, né, de agonia, vai saber investir. Se tiver conhecimento, se tiver juízo, vai devagar. Na época da pandemia, pessoal, claro, infelizmente o que aconteceu, ninguém queria, mas aconteceu. Quem estava preparado investiu muito bem. Eu peguei o Bitcoin lá atrás, na pandemia, a 23 mil. Olha hoje o valor, eu ganhei, fiz um bom lucro. Eu peguei ações que estavam esmagadas, turma, por um valor muito baixo, né? Poxa, Carol, se aproveitou da pandemia? No momento investimento, turma, era um bom momento para quem podia ali investir. Agora, Carol, você vai ficar esperando as eleições? Você vai ficar esperando a guerra para investir? Claro que não, né, pessoal? Claro que não. Por quê? Porque a gente tem que investir com juízo, com consciência, no que a gente pode, o dinheiro que a gente pode. Mas, pessoal, eu não vou esperar, entendeu? Eu não vou esperar. Por quê? Porque tem momentos agora e eu não vou perder esse time. Esse time é o mais importante para o brasileiro prestar atenção, né? Outro ponto, pessoal. Muita gente me pergunta sobre dólar. Carol, o dólar tá 5, né? Aí hoje, na data de hoje e tal. Você acha bom ter? Acho, pessoal. Dólar é sempre para ter um pouquinho na carteira. Por quê? Para investir em boas empresas e também, pô, vou viajar, eu tô indo viajar agora. O dólar tá mais barato. O que eu fiz? Eu comprei, guardei. Tem gente que faz o quê? Reserva em dólar. Então, turma, a gente vê um momento triste, um momento de medo, de agonia, sim, dos investidores vendo ali empresas caindo do Brasil, que a gente não queria, com déficit enorme, muitas dívidas, mas a gente também vê um Brasil de outro lado, né? Um Brasil que tem oportunidades, um Bitcoin que é uma oportunidade, setores perenes, oportunidade, renda fixa. Então, tem oportunidade. E mais uma vez, turma, guarda essa frase. Uns choram, outros vendem lenço nesse momento, né, turma? Então, o mercado, ele surpreende. Às vezes ele está embaixo, mas de repente ele faz buf, vai para cima. A bolsa de valores, ela não tem um movimento só para cima. Ela tem aqueles movimentos aleatórios. E quem pega embaixo, aproveita a subida. Então, não é recomendação, não é para você sair investindo, turma, em empresas, né? Ou investindo, Carol, vou colocar todo o meu dinheiro. A Carol falou isso. Não é recomendação de compra.
De jeito nenhum, turma. Mas não perde o timing de repente, o mercado fazer assim, ó, vum, para cima. E você perdeu esse timing, tá bom? Não tenha medo de eleições. Não tenha medo de, o Brasil tá passando. Sempre investe com cautela, com calma e com juízo. Mas nós temos momentos de janela, de oportunidades para a gente olhar. E que setores, nesse momento, na minha visão, são oportunidades? Turma, quem ganha? Perene, como eu citei antes. E se a gente vê uma baixa da taxa de juros, a gente vai ver construtoras subirem, porque elas dependem muito da taxa de juros, né, pessoal? Varejo, mas o varejo certo. Eu não gosto de varejo de linha branca, tá, pessoal? Tem outro que eu gosto é Vivara, por exemplo, Carol, você gosta? Gosto. Renner, gosto, também gosto. Então, baixa ali, não é recomendação de compra, turma. Baixa ali, a gente vê a taxa de juros caindo e a gente vai ver setores subindo, setores voltando para cima. Por quê? Porque são aqueles que sofreram, sim, com impacto, né? O agro, a gente tem empresas ligadas ao agro, né? Empresas ligadas à carne que sofreram. Claro, não são setores perenes, mas a gente vai ver esse setor crescer. Outro setor, petróleo. Agora, a PetroRio, um momento excelente, porque o petróleo sobe, né? A gente vê outras empresas de petróleo que vão subir. Por quê? Porque agora o petróleo, o barril está caro. Então, a gente tem que olhar e saber diferenciar o que ó, aqui, para mim, Carol, não me sinto seguro, não me sinto segura. Mas aqui eu me sinto melhor, eu me sinto mais confortável. O que não dá, pessoal, é para a gente, sabe, falar, ai meu Deus, porque você sempre vai esperar. Eu vi muita gente na pandemia, vou esperar. Eu vi muita gente também na época de eleições, no ano de 2022, vou esperar. E aí, pessoal, você fica naquela espera, por causa da vida. E não pode. Então, pessoal, trazendo o mundo real, né, assim, de forma oportunidades práticas, né? A gente tem sim formas de melhorar. A gente tem fundos de tijolo que estão descontados, e estão crescendo e continuam pagando dividendos. Mas Carol, os fundos não, porque eles continuam pagando dividendos, são fundos bons. A gente vê ações que estão esmagadas, a gente vê sim o Bitcoin, na minha opinião, tem que ter um pouquinho na tua carteira. Essa é a minha visão, tá, turma? Então, presta atenção em tudo isso e vamos esperar o próximo cenário, que não vai nos trazer medo. Não vai, porque a gente vai continuar tendo constância e disciplina, que é o principal, e saber investir de forma consciente e com juízo e com aquilo que a gente pode. Agora, não pode perder o time e não pode perder oportunidades, janelas e deixar de olhar para o lado. Né, pessoal? E agora me conta mais uma vez. Vamos falar de Lula e Flávio Bolsonaro. Tem outros candidatos aí também, né? Vamos ver como é que eles vão também sair no debate. A gente quer debate, a gente quer propostas. Nada de brigaiada, a gente quer propostas para o brasileiro. Quem você votaria? Flávio Bolsonaro? Lula? Carol, não votaria em ninguém, nenhum, né? E tá tudo bem. Carol, votaria no Caiado, ou votaria no Renan. Tá tudo certo. A gente tá falando aqui os dois, porque a gente sabe que provavelmente os dois estejam ali um pouco mais alinhados na frente. Tá bom, turma? E comenta aqui embaixo com a gente. E eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Tirado essa agonia, tirado esse seu medo, pessoal, que tem oportunidades. Tá bom? Um grande beijo de luz para vocês. Eu sempre falo, voa Brasil! E a gente vai voar. Quem investe o futuro agradece. E o principal, seu maior sócio. Fique com Deus e até o próximo vídeo.